Olá, bom sábado. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui à Igreja Adventista de Aveiro. Agradecemos a vossa companhia aqui convosco para mais um estudo e um resumo de uma lição que estudámos durante a semana. Estou aqui com a Guida. Olá, Guida. Olá, bom sábado também para todos. Pronto, e vamos então iniciar esta lição e, como habitual, antes de passarmos ao estudo, vamos pedir primeiro a bênção de Deus e eu vou então pedir à Guida que nos dirija em oração. Vamos então orar. Pai do céu, muito obrigada por mais um sábado, muito obrigada por estes estudos da Tua Palavra, muito obrigada porque a temos, que é uma luz para guiar os nossos caminhos. Pai, muito obrigada porque apesar de estares no Teu trono, sabemos que habitas também no nosso coração, no coração de cada um de nós. E sabemos que estás no controle dos acontecimentos aqui na Terra. Muito obrigada pela esperança que nos dás, por todas as bênçãos e porque nos redimos. E um dia temos a esperança que um dia vamos viver contigo no céu. É o que te peço e agradeço humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. E então, estamos então já na lição 7, não é, Guida? E estivemos já a ver muitas coisas a nível deste trimestre, né, que tem este título, Alusões, Imagens e Símbolos, né, e como estudar as profecias. Né? E estas três palavras são interessantes e nós temos visto a importância delas ao longo do trimestre. E aqui nesta lição 7, ela tem um título curioso, porque ela diz assim, Fundamentos para a Profecia. E eu, ao princípio, quando vi isto, pensei, então, mas só na lição 7 é que vamos ver os fundamentos. Então, os fundamentos não se vê desde o início. Mas é interessante o que o autor faz aqui, porque nós aqui, na lição 6, começámos já a ver as questões do templo, do santuário, etc, etc. E aqui vamos entrar na sala do trono de Deus, né, por excelência, né, na sala do trono. Ou seja, no equivalente ao lugar santíssimo do templo e tudo mais, não é? E portanto, avançamos nisto, não é? É uma lição, é um estudo em que o autor agora nos prepara para acompanharmos aquilo que são algumas demonstrações que Deus fez ao longo da história em que mostrou a sua sala do trono a alguns seres humanos, não é? Exatamente. E vamos acompanhá-las, não é? E é interessante nós percebermos isto e percebermos então, mas o que é que este lugar santíssimo, esta sala do trono, porque é que é isto o fundamento, né? E vermos isto ao longo da semana. E isto vai começar a ajudar-nos a perceber como é elevado e como é solene quando Deus chama um ser humano para o servir, não é? Porque estas situações que nós acompanhámos durante a semana e que agora vamos apenas resumir, foram situações em que Deus não levou um ser humano à sua sala do trono só porque lhe apeteceu. Havia um propósito por trás, não é? Exato. E aqui vamos conhecer, e quando nós vemos isto, vamos conhecer um pouco mais do caráter dele, a forma como ele é abnegado, como ele é altruísta, como ele se predispõe a sacrificar-se e a se esforçar pelo bem da humanidade, não é? E depois temos esta primeira situação, não é? Que hoje vou-te passar já a palavra para o estudo de domingo, que é a situação em que ele aparece no capítulo 1 do livro de Isaías. Aparece ao Isaías, que naquela altura ainda não é profeta, não é? Pois. Não é? E o que é que acontece ali a Isaías? Exato. Vamos situar-nos nesta época. Nós sabemos que Deus escolheu um povo, colocou no Médio Oriente num local de passagem de todos os povos, para que esse povo fosse uma luz para toda a terra, para todo o mundo, para levar à conversão a maior parte de pessoas. Foi sempre a maior parte, o maior número possível de pessoas. Foi essa sempre a ideia de Deus neste conflito entre o bem e o mal depois da queda, não é? E então chegamos aqui à altura de que Isaías é chamado para ser profeta, que é no tempo do rei Uzias. O povo estava muito corrompido com a idolatria e Isaías estava com receio de ser profeta. Como é que eu vou dar uma mensagem a este povo que está tão corrupto? É quase como Jonas em Nínive, não é? Pronto, e ele estava mesmo com muito medo. Ele estava, diz-nos aqui a palavra de Deus, que ele estava no pátio do templo a pensar nestas coisas. Então Deus dá-lhe a visão.
E que visão é que Deus lhe dá? Leva-o então ao trono no céu e diz aqui, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías, ao ouvir que toda a terra estava cheia da sua glória, ele compreendeu que Deus está no controle. Apesar de estar no seu trono, ele está no controle das coisas que acontecem aqui na terra. E diz-nos que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Portanto, ele ficou preocupado. Aqui a lição até nos fala de que há uns anos atrás uma igreja decidiu renovar uma cava, e então resolveram pôr luz, candeeiros ou lâmpadas em vários sítios, a pensar que o salão ia ficar mais bonito. Mais iluminado. Ficou mais iluminado, só começaram-se a ver as falhas todas, as falhas todas, não é? E Isaías, ao sentir-se assim a ver o trono de Deus, sentiu-se também cada vez mais impuro. Sentiu-se uma cave estragada e iluminada de repente. Não é? Exatamente. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então Isaías aqui sentiu-se com força de aceitar a missão que tinha de ser um profeta, de profetizar, de falar ao povo aquilo que Deus lhe iria indicar, não é? É verdade, e leste isto muito bem, e eu apenas fazendo uma correção, porque há bocado disse Isaías capítulo 1, não é isto, era no capítulo 6. Estávamos sim, aqui a ler, 6. não é? Portanto, é todo este processo em que Isaías conta como é que foi o início do ministério dele, não é? Exatamente. E ele compreendeu que Deus é o Rei do Universo, e disse, e o próprio, depois dele ver os anjos, não é? Os serafins, então ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías, que já estava perdoado dos seus pecados, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Portanto, isso é importante também para nós. Nós hoje também temos uma missão de evangelizar o mundo, não é? Mas devemos estar ligados a Deus, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, para Deus estar connosco ao evangelizar o mundo. É interessante porque quando pensamos nessa situação, nós podemos, no fundo, entre aspas, resumir um pouco o que Deus fez ali com a brasa ardente. E é curioso porque é um serafim, diz-nos que é um serafim que vem com a brasa, e a palavra serafim significa o ardente. O ardente, não é? Portanto, não foi um querubim e não foi um anjo, foi um serafim, não é? Para reforçar esta ideia de que é a purificação. Isaías é simbolicamente purificado por Deus. Olha, eu considero os teus pecados perdoados. Por outras palavras, eu estou a capacitar-te e a criar em ti as condições que tu não podes criar, eu é que posso criar, Claro. para te capacitar para a missão que tens para fazer, não é? E quando Deus nos chama a nós também para executarmos uma missão, nós temos que nos lembrar que é Ele que nos capacita, é Ele que nos vai purificar, é Ele que nos vai, entre aspas, tocar com a brasa nos lábios e dar-nos a capacidade para executarmos. E é muito importante nós confiarmos em Deus, submetermos à vontade de Deus, porque quando confiamos nas nossas próprias forças, corremos o risco de ficar orgulhosos, soberbos, não é?
e Deus não aprova. Até acenderem as luzes e nós vermos que somos uma cave estragada. Exatamente. Não é? É Deus que nos dá força, nós devemos estar sempre ligados, chorar. Deus é que nos dá força, nos ajuda a obedecer-lhe, porque nós com as nossas próprias forças não conseguimos. E quando estamos ligados a Deus, devemos ser humildes e estar sempre com aquela ideia que temos de estar ligados a Ele. Porque senão acontece como aconteceu muitas vezes com o povo de Israel e que acontece connosco também, E até de antes nos de Israel deixarmos também. corromper. Antes não é? de Israel também é a mesma Exatamente. coisa. E é interessante porque aqui começamos a perceber que a missão, o chamado para não só para o trabalho missionário de pregar aos outros, mas para o trabalho de profetizar, o chamado da profecia, a profecia e as capacitações e a fonte da profecia é o próprio Deus a partir do seu trono, que é a fonte de tudo, não é? Daí, e começa aqui a fazer a ligação para nós percebermos o título, não é? O fundamento da profecia. O fundamento da profecia é Deus a partir do seu trono, não é? E então nós vimos aqui serafins. E depois, no estudo de segunda-feira, o estudo concentrava-se mais numa outra criatura que existe no trono, também neste salão do trono, que aparece também representada em alguns locais da Bíblia, que eram os querubins, não é? Exato. Havia querubins. E nós temos, de facto, ali no capítulo 3 de Gênesis, e o capítulo 3 de Gênesis, para quem possa eventualmente não o conhecer, ele é bastante conhecido, porque os capítulos 1 e 2 são os dois relatos da criação, e o capítulo 3 é o relato da queda do ser humano no pecado, não é? Da desobediência de Eva e de Adão. E no final, nos versos 21 a 24, é-nos dito o seguinte, ora, Gênesis capítulo 3, versos 21 até ao 24. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É interessante a lógica e o raciocínio que o autor explica aqui neste estudo. Porque quando nós relemos este relato e quando nós paramos um pouco para pensar nestes querubins, nós imediatamente dizemos, se nós perguntamos até às nossas crianças nas classes infantis e mesmo aos adultos nas suas classes, qual era a função daqueles querubins, toda a gente vai dizer impedir o ser humano pecaminoso de poder cometer pecado eternamente ao viver, era impedi-los de entrar no jardim. Né? De ter acesso ao fruto da árvore da vida. Exatamente. Nós concentramos-nos muito na restrição, na parte restritiva sempre da coisa. Mas é interessante porque o autor relembra-nos que nos textos antes destes, né, no início do capítulo 3, há toda a conversa de Jesus com Adão e Eva e nessa conversa ele faz a promessa do Redentor. Exato. E, portanto, quando Adão e Eva e a sua descendência se aproximavam do jardim e viam os dois querubins parados à porta e aquele brilho, como se fosse um reluzir de uma espada. Nós muitas vezes pensamos que é uma espada literal. Não, é um brilho que parecia um brilho de uma espada a reluzir ao sol. É um brilho, não é? É a glória de Deus. Ali para trás e para a frente. Quando eles viam aquilo, é verdade que era um símbolo de uma restrição? Era. Mas eles também se lembravam, não, mas existe uma promessa, porque foi feita uma promessa. E eles estão lá também para serem um memorial, uma recordação da promessa, não é? Ou seja, os querubins não tinham só uma função restritiva, eles estavam ali representando Deus e as promessas que Ele fez. Era como se o trono de Deus estivesse também ali na terra. Sim. Como mais tarde vamos ver. Exatamente, né? No jardim do Éden, né? Exato. Exatamente. E, portanto, os querubins são também símbolos da promessa, da presença de Deus e da esperança que essa promessa traz, né? E da certeza que essa promessa traz. Exato.
E nós temos mesmo isto, e nós temos aqui um texto, um parágrafo muito interessante do Espírito de Profecia, que eu já li várias vezes, e ele é extremamente importante, é muito rico, do livro Patriarcas e Profetas, em que Deus, usando o seu Espírito de Profecia, está a dar ao povo do tempo do fim mais detalhes sobre o que era aquela situação naquele tempo. Né? E ele diz assim, eu vou ler: o jardim do Éden permaneceu sobre a terra muito tempo depois de o ser humano ter sido expulso das suas encantadoras veredas. A raça caída pôde, durante muito tempo, olhar com assombro para o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes, os tais querubins. Né? À porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Para ali se dirigiam Adão e os seus filhos, a fim de adorarem a Deus. Ali renovaram os seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os tinha banido do Éden. Mas, na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, ele, o Éden, será restabelecido e mais gloriosamente adornado do que no princípio. Não é? Maravilha. E, portanto, quando eles iam, nós podemos imaginar, e aqui estamos a falar, e nós sabemos também pelo Espírito de Profecia, que o jardim permaneceu no planeta até ao dilúvio. Sim. Portanto, foram centenas e centenas e centenas de anos. E, portanto, toda uma série de gerações de seres humanos, filhos, netos, bisnetos de Adão e de Eva e tudo mais, todos eles iam para em frente à porta do jardim, em frente aos querubins, e iam prestar a adoração. Exato. Era como se fosse, era o templo, Exato. era o santuário daquele templo. Eles não tinham o santuário móvel, nem o templo fixo, mas tinham a porta do jardim do Éden, não é? E, portanto, no fundo, eles estavam simbolicamente no pátio do templo, prestando a adoração com o sacrifício do cordeiro, enquanto no jardim estava o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Digamos como, assim. Como se tivesse ali o trono de Deus na terra simbolicamente, também. né? Simbolicamente. E, portanto, é muito interessante esta imagística, né? Porque o querubim, que também é chamado de anjo vigilante, né? Ele é vigilante, mas também é também este símbolo, esta fonte de alegria pela promessa. Porque mas no final o jardim vai ser restabelecido e ainda mais adornado do que era no início, né? E todos vão poder entrar livremente no jardim porque já não vai haver mal, já não vai haver pecado. Não é? Exato. E depois temos aqui esta questão das brasas de fogo ardente. O que é esta questão das brasas de fogo ardente? Pronto, então, como a palavra de Deus diz, o trono de Deus, vamos voltar agora ao trono de Deus no céu. Tivemos a visão de Isaías, o trono do céu. Depois vimos que O trono Deus... do Éden. O trono do Éden. E agora vamos voltar ao trono do céu. Os querubins são representados na Bíblia como estando ao lado de Deus, Aliás, mesmo quando Deus mandou construir a Arca da Aliança, mandou construir dois anjos, Dois querubins sobre a Arca da Aliança, onde tinha lá dentro a lei de Deus, não é? E a Arca representa um trono. E o que é que ficava no meio dos querubins na arca? O Shekinah. O Shekinah, a luz, a Ou seja, os presença de querubins Deus. estão sempre ali à volta. Deus está no trono e os querubins à volta. Exatamente. E então aqui, já não é no tempo de Isaías, temos Ezequiel, que estava na terra dos caldeus, portanto na Babilónia, e Jeremias estava em Judá. Portanto, um povo já tinha sido exilado para a Babilónia, mas ainda havia um restante do povo. Sim, relembramos historicamente que Babilónia fez 3 investidas. Exato. Né? Isto foi no tempo do rei Sedequias. Jeremias aconselhou o rei e o povo a entregar-se ao rei da Babilónia. Eles ofereceram resistência e as coisas correram mal. Exato. E então, aqui temos também Ezequiel com uma visão. Também viu 4 seres viventes, também podemos ler. Ezequiel 1, aqui é no capítulo 1, exatamente. Ezequiel 1, capítulo 1, 4 a 14. Versos 4 até ao 14, não é? Exato. Aconteceu no 30º ano, do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, portanto, Ezequiel estava na Babilónia, se abriram os céus e eu tive visões de Deus.
no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e lhe esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. Lá está o fogo, não é? Como também vimos em Isaías. E no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. E do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos. Portanto, ele viu 4 seres viventes, cada um dos 4 tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam e cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem, à direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro, como 2 cobriam o corpo deles, exatamente como os 2 querubins em cima da arca que Deus mandou construir. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, como Isaías também viu, brasa, muita luz, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Pronto, portanto, esta é a visão de Ezequiel, que se compararmos com a visão também de Apocalipse 4, 1 a 11, também... Que é a sala do trono também, neste caso também, João. Não é? Também João viu 4 seres, também com rostos, um com rosto como de homem, o outro como de leão, o outro com o boi e o último como águia. A partir do verso 6 em diante, estava aqui a ler, de facto, também. Exato, portanto, é a mesma visão do trono. Portanto, nós, o privilégio de nós, seres humanos caídos, termos uma descrição do lugar onde está Deus, não é? Que tem aqueles anjos, os querubins e os serafins ali com muita luz, e a Apocalipse até diz que há um arco-íris à volta em forma de esmeralda e tudo mais. Exato, e com pedras preciosas, pronto, deve ser lindíssimo. Esperemos que um dia possamos contemplar também. Ver, não é? É, exatamente. Portanto, fala aqui dos querubins. E dos seres viventes e destes Exato, símbolos, portanto, não é? é a descrição também do trono de Deus. E agora, passando... isto também para mostrar o quê? Que Deus, apesar, também já foi dito aqui, apesar de ter um trono no céu, não é? Porque nós podemos pensar, Deus está lá no trono, Jesus está lá no santuário celestial e nós pequeninos aqui, mas não. Deus, para dar esta visão aos seus profetas e para nos mostrar a nós através da sua palavra, é para nos mostrar que apesar de estar no trono no céu, aliás, Deus é onipresente, Ele controla tudo o que se passa aqui na Terra. Os acontecimentos aqui da Terra são controlados por Deus. Deus está no controle. E hoje, quando ouvimos notícias, já tenho falado com pessoas, lá a guerra da Rússia, e agora os Estados Unidos, e agora não sei o quê, e será que vem aí tudo estressado, não é? E eu penso assim, Deus está no controle, não é? É uma segurança, não sei o que é que vai acontecer, mas Deus está no controle. É bom. É interessante, não é? Porque se nós listarmos quem foram as pessoas a quem Deus trouxe literalmente, vem ver o meu trono, e as pessoas ficaram... O Isaías até ficou em pânico que ia morrer, não é? Porque a palavra de Deus no Velho Testamento, Deus é perentório, que ele dizia, homem algum viu a face de Deus e viveu. E Isaías viu Deus sentado no trono de frente. E ele, ai, que eu vou morrer, não é? Mas é interessante porque temos Isaías, Ezequiel e João, não é? E são todos 3 homens a quem Deus chamou
para dar bastante informação em relação ao futuro, ou seja, profecia, informação sobre o futuro. E é curioso, não é? Porque, como tu dizias muito bem, quando Deus vem dar à humanidade informação sobre o futuro, ou seja, profecia, Ele primeiro vem dizer, atenção, como tu dizias, atenção, eu estou no controle. Portanto, tudo o que eu te vou mostrar, a profecia, atenção, que é tudo controlado por mim. Okay? Os homens fazem o que eles quiserem, nananã, e não sei o quê, eles acham que estão não sei o quê, mas eu estou a manter tudo de vigia. Só acontece até onde eu permitir. Exato. Okay? E eles têm livre-arbítrio, todos nós temos livre-arbítrio, mas Deus diz assim, mas vai até onde eu permitir. Nós vemos isso com Jó, não é? Exato. Deus disse, pronto, então podes-lhe fazer tudo, mas não lhe tiras a vida que isso eu não deixo. Não é? Ou seja, só se vai até onde Deus permite. Não é? E em relação à profecia é a mesma coisa. E por isso é que o trono é a essência, o princípio, o fundamento da profecia. É compreendermos que Ele tem o controle das coisas, como tu dizias. Não é? E que Ele controla, em termos de ilustração, a partir posicionado no meio do seu povo. Porque eu achei muito curioso esta questão da quarta-feira, que tem aqui do meio do seu povo. Porque tu leste e de facto vimos aí os quatro seres viventes, com os rostos de animais, de leão, boi, que noutro texto aparece como novilho, homem e águia, não é? E eu não sabia, aprendi esta informação agora, sobre a questão de como é que isto está relacionado, ou potencialmente relacionado, com a logística à volta do tabernáculo do deserto. Não é? Porque o tabernáculo era uma estrutura retangular e à volta, quando os israelitas chegavam ao local, é interessante o ponto que o autor escreve aqui que me chamou a atenção. Quando eles chegavam ao local, primeiro eles montavam o tabernáculo. Primeiro era o tabernáculo. E depois as tribos montavam os seus acampamentos à volta dele. Portanto, era o trono na terra. E primeiro certificavam-se todos de que o templo estava em condições, montado, preparado. Agora então vamos tratar das nossas casas, mas primeiro a de Deus. Exato. Não é? Este pormenor chamou-me a atenção, que é uma à parte do assunto da lição. Mas é interessante, porque eram 12 tribos, e portanto um retângulo tem 4 lados. E eram 3 tribos em cada um dos lados, Exato. não é? E eram 4 grupos, de 3 tribos cada um, em que em cada um desses grupos havia uma tribo que era a principal daquele conjunto de 3, ou por ser mais numerosa, ou porque seja, tinha uma preponderância, não é? Ou seja, era a representante daquele grupo de 3, não é? E então nós temos aqui textos em Números, eu não os vou ler, mas temos aqui textos, depois podem ler em casa se quiserem. Números, é tudo no capítulo 2 do livro de Números, no Velho Testamento. Números, capítulo 2, verso 3, diz lá que do lado este do templo, do lado oriental, ficava o estandarte da tribo de Judá, daquele grupo de 3, a principal ali, a responsável ali era Judá. Do lado sul, a responsável era a tribo de Ruben. Do lado oeste era a tribo de Efraim e do lado norte era a tribo de Dan. Portanto, eram estas 4 tribos. E depois é curioso esta questão, porque é verdade que é uma questão da tradição rabínica judaica. Nós não temos elementos arqueológicos, textuais suficientes para ter 100% de certeza que era assim. Temos apenas os registros da tradição judaica rabínica, Exato. os escritos deles. Que eles, de acordo com esses registros da tradição deles, estes 4 estandartes destas 4 tribos, cada um destes estandartes tinha lá uma figura. E quais eram as figuras? O leão, o boi, o homem e a águia. Que coincide exatamente Com os rostos dos 4 seres viventes. Não é? Ou seja, do trono do céu. tudo era uma ilustração, até a própria forma como Deus disse a Moisés, olha, as tribos vão ficar assim, a este fica nananana, até isto ele fez, está tudo correlacionado. Porque o serafim que estava do lado leste também tinha a forma de leão. Pronto, que era o leão de Judá E etc, e tudo etc. mais, ou seja, tudo isto está correlacionado. E quando ele mais tarde, ele mostra o trono a Isaías, mostra o trono a Ezequiel, mostra o trono a João,
Quando eles veem, eles como hebreus, todos eles, quando eles veem os seres viventes e os rostos, eles de certeza que perceberam, ei, espera aí, eu sei o que é que são estes rostos, eu lembro-me dos estandartes, né? da nossa tradição rabínica. Né? Ou seja, isto porquê? Porque durante toda a história do mundo, deste planeta, sempre houve profecia, desde o capítulo 3 de Gênesis, em que Jesus faz a profecia do Salvador, Adão e Eva, e ele vem sempre fazendo profecia, ou seja, revelando, dando à humanidade informação sobre o futuro, e fazendo a humanidade entender que tudo isso está assente nele. Ou seja, e como também nós explicámos em lições anteriores, a compreensão correta das profecias também está assente nele, em lhe pedir a ele e ao seu Espírito Santo Exato. que ajude na compreensão, que ajude na interpretação correta, que nos indica qual é a explicação correta, porque, como também já foi falado em lições anteriores, quantas vezes já não aconteceu, não só com a profecia bíblica, mas com qualquer outro assunto da humanidade, que os homens, os seres humanos, se põem a pensar por eles próprios e depois em 100 pessoas têm 150 interpretações diferentes, cada uma com a sua. Não é? Pronto. Portanto, tudo parte de Deus e, portanto, a explicação também tem que partir de Deus. Nós nunca podemos, e por isso é que nós, quando vamos estudar a Bíblia, nós somos sempre ensinados e é-nos explicado o porquê de não se estudar a Bíblia antes de se orar primeiro. Primeiro, oramos a pedir que o Senhor nos guie no estudo. E deixar que a própria Bíblia se interprete a si própria, porque Exatamente. comparando... É a palavra de Deus, é ela que tem que dar a explicação. Há uma explicação aqui, nós não percebemos bem, vamos ver em toda a Bíblia o que é que diz Temos sobre que ir aquele pesquisar assunto. todos os textos que existem sobre aquilo e analisar todos em conjunto. Deixa-me só acrescentar uma coisa Força. das tribos. É realmente da tradição judaica que a tribo de Judá tinha um leão no seu estandarte, a tribo de Ruben tinha um homem, a Efraim tinha um boi e a tribo de Dan tinha A águia. Mas em Apocalipse 5:5 fala de Jesus como o leão de Judá. E Jesus descende da tribo de Judá, não é? Do rei David. E é interessante porque a porta do templo ficava de que lado? Do lado oriental, do lado de Judá. Portanto, era a porta de entrada. Portanto, aí já não é tradição. A própria Bíblia diz que a tribo de Judá está relacionada com o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque imagina, as pessoas dos outros 3 lados do templo, para virem ao templo ter com Deus, tinham que vir para o lado de Judá para entrarem na porta, porque a porta estava do lado oriental. Pois. Não é? Ou seja, quando Jesus nasce de propósito de Judá, é também uma indicação ilustrativa daquilo que ele vai dizer mais tarde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querem vir ao templo, vocês têm que vir à tribo de Judá para entrarem pela porta adentro. Senão nada feito, realmente não é? A Bíblia é... Não podemos ir trepar as paredes do outro lado, não funciona maravilha. assim. Não é? Sim. E, portanto, temos esta questão, não é? Quando Deus rege a história do mundo e vai vigiando e vai impondo limites e às vezes permitindo, às vezes impondo limites mais restritos, outras vezes retirando. É tudo sempre a partir do trono dele e ele está sempre no controle e ele está sempre no meio do povo. Ou seja, ele não está lá num trono distante e não quer saber da história. Não, ele controla a profecia sempre com a visão de o meu povo, aqueles que me são fiéis, protegendo quem se dedica a mim. Eu controlo para defender o meu povo. Não é? Exato. Pronto, e por isso é que temos esta questão. E depois, temos aqui um grande contraste agora, porque em contraste com isto tudo, temos a queda de Lúcifer. E Lúcifer, sabemos que era um querubim cobridor. Um anjo vigilante, né? Um querubim. Ele estava diretamente no trono de Deus, junto de Deus, e o que é que lhe aconteceu? Ele encheu-se de orgulho, como diz em Ezequiel 28:17. Não vamos ler, que o tempo também já está a andar. É verdade. Isaías 14:12-14, diz que Lúcifer se encheu de orgulho e vaidade. Sim, é E Ezequiel... como é que um ser criado ali, junto ao trono de Deus, não é? Um ser criado quis ser igual ao Criador, quis ser adorado, não é? É interessante, deixa-me só interromper-te rapidamente, porque
as pessoas poderão, e nós já dissemos isto algumas vezes em anos anteriores e trimestres anteriores, as pessoas poderão ler o texto de Ezequiel que aqui está, Ezequiel capítulo 28, versos 11 a 17, e poderão interpretar, e alguns até tentam interpretar, que aquilo era um texto referente apenas ao rei de Tiro, porque o texto começa com isso. Oh, tu, Exato. rei de Tiro, nananana. Só que a questão é que nós continuamos a ler o texto e o texto diz assim, tu que estavas no Éden, e o rei de Tiro estava no Éden. Não, Mas é simbólico. quando a nação de Tiro existiu, já foi séculos depois do dilúvio, o Éden Claro. já nem cá estava nesta terra. Portanto, quando nós começamos a ler, os primeiros versos podem dar a sensação que é só uma carta de Deus para aquele rei, mas depois continuando a ler, o rei de Tiro aqui é usado como ilustração para uma outra entidade. Ele é um símbolo, não é? Ele é uma imagem, um símbolo, uma alusão, como diz o título do trimensário, não é? E, portanto, temos esta questão. Quando ele diz, tu quiseste, exaltaste, quiseste ser acima do Altíssimo, encheste do teu orgulho, da tua riqueza, da tua vaidade. Foi vaidade, ego, orgulho, exaltação própria, desejo de poder, vontade de liderar, eu é que sou o tal, eu é que sou não sei o quê, eu é que devia mandar, porque eu é que sei como é que se faz, esse líder não sabe o que está a fazer, eu é que devia ser o líder, e foi este tipo de raciocínios, não é? E hoje ainda temos... Hoje temos muita imitação de Lúcifer. Exatamente. Muita. E então diz-nos aqui, Ezequiel diz que Lúcifer esteve no Éden e no Monte Santo e foi expulso, não é? E nós sabemos que os remidos vão voltar ao Éden e nós temos a visão em Apocalipse que os remidos também estarão no Monte Santo, não é? E é interessante, não sei se ias No falar Monte disso, Sião. não sei se Diz. ias falar disso, Não, mas o diz. contraste de comportamento entre o querubim que lá estava e que se orgulhou e envaideceu e inchou, como nós dizemos em português, inchou, né? E os remidos que ele enganou e que ele tentou, que depois vão lá estar, e o comportamento deles é de humildade, é de adoração a Deus, e já não há inchanço, já não há ninguém a inchar de ego, não é? O contraste de comportamento. E aqui na lição diz muito bem que os remidos estarão lá, oxalá nós possamos fazer parte desse grupo, devido ao Evangelho, devido à nossa missão. Deus deu-nos uma missão e enquanto estivermos ocupados em cumprir com aquilo que Deus nos pediu, também não nos enchemos de orgulho, sabemos que estamos a trabalhar para Deus, sem estar a pensar em qualquer recompensa, porque não são as nossas obras que nos salvam. Elas não são é? trapos de imundícia. Exatamente. As boas obras As são boas trapos obras, de... Faço exatamente. ideia às más. Né? Se as boas obras não forem consequência da nossa fé, são trapos de imundícia, porque as nossas boas obras deverão ser consequência da nossa fé, da nossa ligação a Jesus, e nós nem nos apercebemos que estamos a praticar essas boas obras, porque se estamos humildes, estamos a cumprir ordens de Deus e nem sequer damos conta. Torna-se natural. Não é? Exatamente, é isso que deve acontecer, é tornar-se mesmo natural e não estarmos inchados, eu fiz isto, Vaidosos, eu fiz aquilo, eu sou isto, e eu sabemos sou que aquilo. Jesus, quando vier, que vai ter um grupo à direita e outro à esquerda, e um deles diz, mas nós não fizemos isto e não fizemos aquilo e não curámos doentes. Nós não somos assim todos bons e e não todos expulsámos demónios. grandes coisas. E Jesus diz, não vos conheço. As Pois. vossas obras são trapos de imundícia. Pois, não é é? assim, não houve relação. Né? E é interessante porque o trono de Deus, e daí esta questão do trono como fundamento, porque as profecias ao longo da história, elas revelam muitas coisas e datas e eventos históricos. O próprio Espírito de Profecia revela também a história como sendo uma terceira fonte de informação importante para a interpretação. Primeiro é a Bíblia, depois o Espírito de Profecia, a seguir a história e tudo mais. Mas por detrás de tudo isso está nas profecias um constante chamado que nem toda a gente vê, infelizmente. Um chamado à humildade, à sinceridade, falta-me a palavra, ao contentamento que Paulo usa, o contentar-nos com o que Deus nos tem dado até Exato. agora e não querermos ser mais do que queremos mais. Devemos estar sempre gratos. E a sala do trono, quando nós olhamos para a sala do trono e vemos ali relâmpagos, fogo, luz, adoração, cântico de louvor, vemos tudo aquilo, nós
percebemos, pelo menos a mim acontece, eu deduzo que a ti também e lá em casa também, que nós ficamos pequeninos. Claro. Pronto. Ok, eu imagino, quer dizer, imagina em pensamento, né? Se fosse eu, em vez de ser Isaías, fosse eu. O gato também gritava como dizia, que eu vou morrer. Né? Pronto. E esta ilustração é para nos dizer isso, que nós muitas vezes não vemos isso na profecia. Estamos tão ocupados com símbolos, tempos, explicações, e não vemos o chamado à simplicidade, à humildade, à misericórdia, ao respeito, à compaixão, que as profecias têm lá metido dentro. Claro. Não é? E nós, não, eu é que sei, porque eu não sei quê, porque repara, eu é que tenho a explicação, eu é que cheguei lá porque eu é que sou inteligente. Se a profecia servisse para isso, então servia para eu me inchar. Pois. Pronto. Não é? E, portanto, temos de ter cuidado, não é? O fundamento da profecia também é a humildade de perceber, como diz a própria Bíblia, que o Espírito Santo, quando vier, ele nos guiará a toda a verdade. Foi o que Jesus disse aos discípulos. Olha, eu vou enviar o Espírito, quando ele vier, ele vai vos guiar à verdade. Então, não são vocês que vão descobrir porque serem muito espertos. É o Espírito que vos guia. E depois temos aqui esta para conclusão, porque o tempo já avança, né? Este resumo, esta lição de sexta-feira, tem aqui textos de Espírito e profecia do grande conflito extraordinários. Porque eu vou ler, são aqui 2 ou 3 parágrafos, eu vou ler, que diz assim, reparem bem, no livro O Grande Conflito, diz assim, Satanás, outrora um querubim cobridor, procurou destruir a confiança no trono de Deus. Deus permitiu que os anjos caídos continuassem na sua rebelião, a fim de mostrar ao universo as profundezas da maldade que advém da exaltação própria. E embora Satanás tenha conseguido enganar a raça humana para que se unisse à sua guerra contra Deus, Cristo derrotou-o totalmente na cruz, assegurando um lugar para a humanidade onde os anjos caídos outrora estiveram. Os pecadores em Cristo voltam-se publicamente contra as pretensões de Lúcifer. Que agora é aquela parte em que Paulo diz, eu luto contra a minha carne, eu faço o que eu não quero e o que eu quero fazer não. É aquela parte da luta. Né? Ele ainda é pecador, tem a natureza pecaminosa, mas já quer estar do lado de Cristo. Não é? O cenário final é, de certa forma, uma revelação ainda maior da bondade e do amor de Deus do que aqui existia antes da queda de Lúcifer. Embora Deus nunca tenha ordenado que o mal existisse, porque Ele não queria isso, e este seja uma tragédia com consequências eternas, porque todos os que foram na conversa, não só Satanás, como os anjos, como os ímpios, vão morrer eternamente, nunca mais vão existir. Vão ser destruídos e nunca mais existir. Portanto, há consequências eternas. Quando tudo acabar, a bondade e o amor de Deus serão revelados de um modo que, de outra maneira, nunca teriam sido. Cristo olha para os remidos renovados à sua própria imagem, trazendo cada coração a impressão perfeita do divino, refletindo cada rosto a semelhança do seu Rei. Contempla neles o resultado dos esforços da sua alma e fica satisfeito. Então, com uma voz que atinge as multidões congregadas dos justos e ímpios, porque isto são cenas da volta dele, portanto, os ímpios ainda estão vivos, declara: Eis a aquisição do meu sangue. Por estes sofri, por estes morri, a fim de que pudessem morar na minha presença pelas eras eternas, e sobe o cântico de louvor dos que estão vestidos de branco em redor do trono. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Não é? E temos aqui aquilo que é a cena, que é o culminar das profecias. É verdade que depois há o milénio e há também a informação profética, mas essa já é pós-redenção. Não é? Exato. Ou seja, tudo o que é as profecias, desde o Gênesis capítulo 3,
aquele que vem esmagar a cabeça da serpente, e nananã, e tudo mais, a segunda vinda, olha, eu vou preparar-vos lugar e depois virei outra vez. É uma profecia, que lá está nos Exato. Evangelhos. Tudo isso aponta e culmina aqui neste ato, não é? A volta de Deus, o cumprimento de tudo e a restauração da humanidade e do acesso dela ao trono, ao Éden, à árvore da vida e à presença de Deus. Exato, maravilha. Não é? Extraordinário, não é? E, portanto, e é por isto, não é, que é por isso que o trono de Deus é o fundamento de tudo. Se nós formos estudar as profecias, esquecendo-nos que o mais importante ali é a restauração da humanidade no Éden com o trono de Deus, nós vamos estar a estudar sem termos a base, a essência delas, não é? E é isto, não é? Portanto, este é o resumo. Eu não sei se tens aqui alguma questão. Não. Porque este texto, de facto, para encerrar, é poderoso, não é? Maravilha. É poderoso, não é? E eu deixo aqui apenas duas perguntas, que a lição de sexta-feira, no fim, coloca-nos aqui duas perguntas que eu deixo também para quem está aí em casa pensar sobre elas e, quem sabe, até escrever nos comentários, depois de pensar um pouco no vídeo, escreva nos comentários qual seria a sua resposta a estas perguntas. Porque a pergunta número 1 diz assim: imagine estar diante de Deus com todas as falhas, todos os defeitos de caráter, todos os atos errados, todos os pensamentos errados, todos os motivos errados, completamente expostos diante dele. Ou seja, experimenta ser a cave, de repente ligaram as luzes. Pois. Oi, gente. E depois faz aqui umas perguntas. O que é que mereceria de forma justa e legítima? E a outra pergunta é: qual é então a sua única esperança? Escreva aí nos comentários como é que se sentiria e qual é que pensa que é a única esperança que tem. E a segunda pergunta diz assim: João Batista, né, que a lição falava dele também e o trimestre fala dele, desempenhou um papel de um serafim, um anunciador, um ardente, né, um serafim, um ardente que vem trazer uma mensagem à humanidade, né, uma candeia que ardia e iluminava. Ele foi, evidentemente, o precursor de Cristo, anunciando a primeira aparição do Messias, a primeira vinda do Messias. Como é que o povo de Deus dos últimos dias, que é chamado muitas vezes o segundo João Batista, o João Batista da segunda vinda, não é? O terceiro Elias. Exatamente. Como é que o povo de Deus dos últimos dias desempenha um papel profético semelhante? Não é? Digam-nos aí nos comentários, escreva aí o que é que acha. Em que ponto como é que aqueles que anunciam o Messias a vir a segunda vez, qual é a semelhança com João Batista que preparou para a primeira vinda? Que possamos então ter aproveitado este estudo e perceber a essência da profecia, que é o trono de Deus e é tudo aquilo que ele contém, não é? Exato. Maravilha mesmo. É verdade, não é? E então agora, para terminar, vamos então fazer uma última oração. Eu vou orar. Poderoso Deus, grandioso Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus, soberano Rei, te agradecemos, Senhor Deus, por ao longo da história deste mundo, tu teres nos dado a nós, a humanidade, Senhor, a oportunidade, mesmo apesar de pecadores, de podermos entrar no teu trono, mesmo que fosse em visão ou de forma ilustrativa, para nos ensinar de facto como tu és e como tu nos prometes e nos dás uma esperança de purificação, de salvação, Pai, de libertação total e eterna do pecado, Senhor. Te agradecemos por teres chamado esses grandes homens do passado, Senhor Deus, Isaías, Ezequiel, João, Daniel também, que já falámos em lições anteriores. E obrigado, Senhor Deus, por tu não nos deixares aqui simplesmente sozinhos e ao longo da história ires revelando informação sobre o futuro e ires nos ensinando que tu permaneces no controle de tudo e que podemos estar tranquilos, confiados em ti, mesmo em momentos em que a história do mundo parece estar complicada, parece estar em convulsão. Essa é a grande tranquilidade de todos aqueles que conhecem as profecias, tal como tu as explicaste na tua Bíblia, no Espírito de Profecia e na história, Senhor. Te agradecemos por tu seres o fundamento de tudo, pelo teu trono ser o fundamento de toda a profecia e de toda a tua revelação. Te suplicamos agora que tu nos continues a abençoar ao longo da nossa vida e que possamos continuar a estudar essa revelação tua, sempre guiados pelo teu Santo Espírito. Abençoa a cada um de nós
e te suplicamos tudo isto, sabendo que não merecemos, mas pedindo unicamente no nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado a todos e tenham uma boa semana, que continuem a estudar a Bíblia tal como nós aqui. Amém. Bom sábado e boa semana.